Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos com mais um Papo Desinformante. Aqui a gente fala sobre desinformação com informações confiáveis. Vem com a gente. Hoje eu vou começar com a Paula Campos, a nossa membra aqui da equipe Desinformante, que está pela primeira vez no programa. Bem-vinda, Paula. A Paula vai comentar sobre comentários, é isso mesmo. A desinformação está por toda parte e as plataformas não conseguem inibir informações falsas nas sessões onde é possível fazer comentários. É melhor a gente não ler os comentários ou fugimos todos para as montanhas, Paula? Ei, Ana, não sei se é melhor não ler, mas que dá uma raivinha, uma desesperança lendo, isso dá. Na última segunda-feira, nosso jornalista Matias Felipe escreveu sobre isso na seção Pontos de Vista. Ele falou sobre a inabilidade das plataformas em bloquear, em moderar esses conteúdos desinformativos, e muitas teorias da conspiração surgem ali nos comentários. Ele falou muito sobre o efeito da verdade ilusória, que é aquele efeito que faz com que o leitor acredite numa informação quando ele a lê diversas e diversas vezes. Os moderadores de grupos das redes sociais também não dão conta de tirar todos os conteúdos falsos. E pesquisas indicam que, por exemplo, no Facebook, uma em cada 5 informações falsas sobre a Covid-19 estão nos comentários. E mais grave ainda, o engajamento nessas redes, ele se dá muito mais através das respostas e likes nos comentários. E é importante destacar também que grande parte do conteúdo desinformativo nos comentários, ele vem seguido, ele vem num post de conteúdo verídico. Então, a gente precisa pressionar as plataformas para que medidas sejam adotadas para conter o avanço da desinformação também nos comentários. Boa, Paula. É isso aí. Olha, o artigo completo do Matias Felipe está lá no nosso site, desinformante.com.br. Essa semana a gente publicou um artigo também sobre o papel dos exércitos digitais na ascensão da extrema-direita na França, o papel que eles exerceram ali nas eleições presidenciais francesas. A Liz pode contar um pouco das estratégias usadas por esses espaços, que na França são conhecidos como facosfera. Seria uma esfera fascista, um lugar assim para discursos polarizados e extremistas nas redes. Conta pra gente, Liz, o que mais que a gente pode aprender aí com essa experiência francesa? Olha, então a gente tem muito a aprender para tentar se precaver também aqui no Brasil e também em outras democracias ao redor do mundo. Nessas eleições desse ano para presidente na França, a gente viu um grande crescimento da extrema-direita, né? A candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, chegou a ter 40%, 41% dos votos. E isso acendeu um alerta para entender como as estratégias da extrema-direita, não só focada nessa candidata, mas também em outros candidatos, fortaleceram esse crescimento. Um jornalista francês, né, Vicente Bresson, ele se infiltrou, digamos assim, na equipe de campanha de Zemmour, que era outro candidato também de extrema-direita, e destacou alguns pontos centrais desse verdadeiro exército digital, e de como eles vêm fazendo para tentar manipular esse debate público e também aumentar esse crescimento exponencial da extrema-direita por lá. Né? Primeiro, é importante destacar que esse candidato específico que a gente está conversando, ele vai ter uma rede de apoiadores políticos muito grande, né? O que vai mobilizar bastante o debate nas redes. Então, são feitas também ações coordenadas, como subir hashtags, para incentivar a supressão de votos em outros candidatos e também destacar temas que sejam interessantes para o próprio candidato. Mas o que é mais importante, que eu acho que a gente precisa ficar muito atento para as eleições desse ano, são as estratégias de desviar a moderação de conteúdo das plataformas. Esse é um grande desafio que a gente tem, né? Quando a gente fala de desinformação, é a moderação do conteúdo, e as plataformas, enfim, vão buscando estratégias para poder dizer o que pode, o que não pode na plataforma, tentar mediar isso. Só que com essas mediações vão surgindo também outros caminhos que essas pessoas vão criando para tentar desviar disso. Em 2020, por exemplo, o YouTube anunciou a remoção de mais de 25 mil canais franceses de incitamento à violência e também de extremismo violento, discursos de ódio. Mas para contornar
essa remoção, por exemplo, alguns canais do YouTube estão começando a utilizar uma linguagem codificada. Então, em vez de usar aqueles termos que estariam ligados à incitação de violência, eles colocam agora novos termos que vão driblar essa moderação de conteúdo. Além disso, também está sendo utilizado, muitas vezes, o carregamento de vídeos curtos no próprio YouTube, e que vão sendo acrescentados links nesses vídeos que vão ser levados para outros conteúdos em outras plataformas que são marginais, que não têm tanta moderação de conteúdo, ou então que realmente são criadas com esse viés mais radical. Outro ponto bem interessante que a gente precisa ficar de olho mesmo, com atenção, é a moderação de conteúdo em transmissões ao vivo, que ela termina que é mais difícil, e muitas vezes esses extremistas utilizam disso para poder, enfim, disseminar essas informações falsas ou odiosas. E, por fim, né, a gente também fala muito sobre desinformação multiplataforma, mas na plataforma, esses canais extremistas tendem a criar vários canais, né, um canal principal, mas também canais secundários, para que caso o principal caia, tenha outros canais, ou então para colocar esses conteúdos mais extremistas, que sejam mais, digamos assim, que chegam mais no limite em outros canais para que o canal principal não caia. São estratégias que estão sendo utilizadas para disseminar esse tipo de conteúdo, é algo que a gente tem que ficar de olho, que a gente já conseguiu ver nas eleições francesas e também em outras eleições ao redor do mundo, e termina que, né, que é um grande risco para a nossa democracia. Boa, Liz. Artigo completo no desinformante.com.br. Bom, parece que o Código Eleitoral brasileiro vai voltar para a pauta do Congresso Nacional. Apesar de não dar tempo dele entrar em vigor aí para as eleições de outubro, parece que esse texto traz alguns avanços aí para inibir desinformação relacionada ao pleito, relacionada às eleições. João, o que você destacaria desse texto que vai ser apreciado pelo Congresso agora? Olha, primeiro, Ana, acho que é bom a gente entender que situação é essa, né? O Congresso resolveu compilar o texto da lei eleitoral, o Código Eleitoral, que é lá de 50 anos atrás, e a lei de inexigibilidade, transformando tudo num pacote só de 800 artigos. A Câmara votou isso a toque de caixa no ano passado, tentando fazer com que ele pudesse ser aprovado a tempo de valer para as eleições desse ano. O Senado falou, não, peraí, nós não vamos analisar isso correndo. Mas a coisa ficou parada desde então e agora o Senado quer analisar correndo, porque eles têm preocupação sobre alguns pontos, especialmente relacionados à prestação de contas, que podem facilitar a vida dos candidatos aí para as eleições, ou pelo menos no julgamento que eles vão ter de processos sobre o que vai acontecer nas eleições. Então, em nome disso, entrou-se num processo a toque de caixa correndo para tentar votar de novo o Código Eleitoral. E ele sim traz alguns avanços em relação à propaganda eleitoral. E aí acho que vale a gente destacar 3. Primeiro, pela primeira vez, ele define como crime eleitoral a disseminação de fatos sabidamente inverídicos, que é como a lei eleitoral define desinformação, que possam, por exemplo, deslegitimar o processo eleitoral. A gente sabe como isso não era comum e vem se tornando comum, isso afeta a confiança na democracia, então isso parece um avanço positivo. A segunda coisa é que ele estabelece obrigações relacionadas ao direito de resposta, que faz com que, se você obtém um direito de resposta por conta de algo que foi publicado na internet, aquela pessoa que fez a ofensa, ela precisa pagar a distribuição para os mesmos, para a mesma audiência anteriormente contratada. Isso também é muito positivo, porque vai fazer todo mundo pensar 2 vezes antes de sair distribuindo difamação e calúnia por aí. O terceiro ponto é que ele traz para a lei algo que está hoje na resolução do TSE, que é a ideia de que influenciadores não podem ser pagos para fazer propaganda eleitoral. Eles podem fazer propaganda, obviamente, por espontânea, livre manifestação do pensamento, mas não pode ser pagos. Bom, além desses avanços, ele tem 2 questões que talvez sejam mais preocupantes. Uma é uma ideia de que você precisa garantir identificação de pessoas por meio de documentos na publicação na internet. O texto é dúbio, mas ele traz uma preocupação de vigilantismo possível aí nesse termo que a lei estabelece. E o segundo ponto é a ideia de que você limita muito a suspensão de contas e de canais no período eleitoral por parte das plataformas. Isso, por um lado, protege, sim, a liberdade de expressão dos candidatos, mas isso faz com que eles saibam que podem abusar à vontade, que não tem como ser suspensos
a não ser que haja uma decisão judicial, e aí a gente sabe como isso é difícil de acontecer no meio de um processo eleitoral. Então nós vamos ter que ficar de olho e acompanhar para ver se mantém-se os avanços e, ao mesmo tempo, consegue-se retirar os retrocessos previstos no texto. É isso aí, Ana. Boa, João. Em breve a gente tem matéria sobre esse tema aí no nosso site também. O nosso Papo Desinformante fica por aqui. Obrigada a quem nos seguiu, obrigada pela audiência. A gente também está no Instagram, Desinformante BR, e no Twitter, Desinformante BR. Nos sigam lá nas redes, ativem o sininho aqui para não perder os próximos. E até o próximo episódio. Tchau!